A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê que a palavra do Senhor é verdade para você, é realidade para a sua vida? Eu não entendi. Você crê que aquilo que está em Romanos 8:11 é para a sua vida? Está escrito assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Veja que o Senhor não está falando de um corpo vivificado, de um corpo glorificado. Ele está falando do seu corpo. Você crê que essa palavra se aplica hoje à sua vida? Você crê que essa palavra se aplica hoje à sua vida? Você toma posse dessa palavra? Você crê que aquilo que está escrito na palavra, quando o apóstolo Pedro declara que pelas suas pisaduras eu fui sarado, é uma realidade para a sua vida hoje? Você pode declarar isso comigo? Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu não serei sarado, porque eu já fui sarado. Você crê nisso? Você crê nisso ao ponto de ser um profeta e declarar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado essa palavra sobre a vida dessa pessoa? Porque a Bíblia diz para você assim: se tu uma bênção, olhe para a pessoa que está ao seu lado e declare: pelas suas pisaduras você foi sarado. Pode declarar para outra pessoa que está ao seu lado: pelas suas pisaduras você foi sarado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós declaramos que o céu já desceu aqui à terra. Nós cremos que também com isso nós concordamos em oração e com as nossas palavras que a saúde do reino dos céus já está estabelecida sobre esse local. E nós queremos te dizer, Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor fez entre nós, curando os doentes, sarando os enfermos, vai acontecer nessa manhã. Porque o Senhor veio para destruir todas as obras de Satanás. E nós não queremos mais compactuar, Senhor, com aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Não queremos mais viver um cristianismo capenga, medíocre, na média. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em abundância, em completitude. Por isso, Senhor, nós cremos e já declaramos que os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais estão sendo abertos e nós vamos receber a palavra, porque é ela que nos convence, é ela que faz com que realmente haja a mudança em nossas vidas. Senhor, que ela não seja somente algo superficial, mas que ela habite ricamente em cada célula do nosso corpo. Nessa hora eu declaro sobre a sua vida que todo espírito de enfermidade está repreendido em nome de Jesus. Declaro sobre a sua vida que todo espírito de morte está cancelado sobre a sua vida em nome de Jesus. Toda palavra de morte está cancelada na sua vida em nome de Jesus. Toda palavra que disse não tem mais jeito está cancelada na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro que a saúde do reino está sendo estabelecida sobre cada célula do seu corpo nesse momento. Obrigado, Pai, porque nesse momento a tua palavra vai ser ministrada. Eu somente sou um canal e é com temor e tremor que estou aqui, porque o teu nome é que vai ser exaltado, Senhor Jesus. Toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados a ti, para todos sempre. Amém e amém. Amém? Amém. Ok, quando o pastor Luciano me convidou, eu fiz assim, suspirei, porque é uma responsabilidade e principalmente porque você está aqui para transmitir a palavra. Na instância, eu estou junto com a pastora Zenete, da Igreja Batista Lagoinha, que é intercessora do Diante do Trono. Nós atendemos, eu e minha esposa, a Cristiana. Nós estamos ali na instância Paraíso. E lá as pessoas me chamam de pastor doutor ou doutor pastor. E até há pouco tempo eu ficava assim, não, mas eu sou doutor. Não, mas a pessoa, não, o senhor é pastor, tal. Mas agora eu vou ser consagrado agora em janeiro. Pastor, então a palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra pastoral, mas eu vou colocar para vocês de uma forma diferente a Bíblia, ok? Então nós vamos olhar a Bíblia de uma outra forma. Ontem eu comecei a pensar como
Deus é maravilhoso, como o Espírito Santo é tremendo. Porque ontem nós fomos ministrados na questão do Espírito e na questão da alma. Hoje você vai entender o que é ser templo do Espírito Santo. Porque essa é uma área em que nós não temos compreensão. Nós não temos entendimento do que é ser templo do Espírito Santo. Você crê que você é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo, porque você aceitou Jesus. E se você aceitou Jesus, você já é templo do Espírito Santo. Mas, quando nós vamos para a palavra, nós vemos algo interessante. João 10:10, Jesus nos dá o padrão. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas eu entendo que quando Jesus nos fala isso, Jesus não somente era de falar. Jesus era aquele que nos dava o exemplo. Quem tem sido o seu exemplo de saúde? Quem é seu modelo de saúde? É o seu pastor? Seu apóstolo? Seu personal trainer? Aquele modelo que está na capa de revista? Não, doutor, tenho acompanhado o senhor, é o senhor que é o meu modelo. A Bíblia nos diz que nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que você não consegue olhar para Jesus como seu modelo de saúde? Nós não conseguimos olhar para Jesus como nosso modelo de saúde, porque nós não entendemos nem o que é ser templo do Espírito Santo. Mas quando você olha para Jesus, você vê que Jesus nos mostra o que é ser e ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida dos céus. Muitas vezes nós não conseguimos olhar para Jesus como nosso modelo de saúde, porque o paradigma que nós temos sobre Jesus é de alguém muito magro, pendurado numa cruz. Não é essa a imagem que vem? Só que se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus não era nada disso. Primeiro, ele era carpinteiro. Se ele era carpinteiro numa época em que não havia eletricidade, ele era alguém que fazia muita força. E você vai olhar para aquilo que Jesus passou por nós ali na cruz e o seu castigo, você vai ver que ele tinha que ter uma estrutura ósseo-muscular, cardiorrespiratória muito forte. Então, entre outras palavras, de uma forma simples, Jesus era sarado. Outra coisa, você vai olhar para Jesus, ele se alimentava somente com aquilo que Deus havia criado. Porque Jesus era judeu. Então, se ele se alimentava com aquilo que Deus havia criado, nos dias de hoje, ele não comeria Cheetos, aquele chulezinho sacado. Não tomaria Coca-Cola, aquela água morta. Por quê? Porque não foi Deus que criou. Então, você começa a ver alguns parâmetros simples que Deus a coloca e que Jesus nos mostrava. Jesus tomava água. Quando ele tinha sede, o que ele fazia? Você já pensou que você é composto de 70% de água? 70%. E nós temos dois tipos de água no nosso organismo. Nós temos uma água que nós chamamos de uma água organizada e uma água desorganizada. Nós precisamos das duas. Só que você tem que manter esse equilíbrio. Só que quanto mais você tem a água organizada com predomínio, mais você vai caminhar no caminho natural que Deus programou para você, de evolução de doença. Ou seja, na verdade você não vai ter doença. Jesus tomava água. Quando Jesus tinha sono, o que ele fazia? As pessoas não dormem hoje. As pessoas não dormem. Por quê? Você tem luzinha de stand-by, você vai para sua cama com o seu aparelhinho de celular. Alguém coloca o celular aqui embaixo do travesseiro? Então, o que você está fazendo? Está aumentando em 20 vezes a chance de ter um tumor cerebral, porque você tem onda eletromagnética e radiação. Outra coisa, hoje nós vivemos na geração Red Bull, né? Nós vivemos na base do energético. Então você não dorme. Não preciso dormir, eu durmo 4 horas, está bem. Ok, você pode estar levando vantagem sobre o relógio agora, mas ele vai levar vantagem sobre você muito mais tarde. Você vai encurtar a sua vida em pelo menos 10 anos, se você age dessa forma, se você não dorme de uma forma correta. Porque o sono não é um período de descanso. Na verdade, o sono é um momento em que o seu organismo faz a regeneração. É um momento em que o seu organismo produz um hormônio chamado hormônio de crescimento, GH. Doutor, mas eu não vou crescer mais. A propósito, não vou crescer mais. É um dos argumentos que eu tenho ouvido muito sobre a questão do templo do Espírito Santo. As pessoas falam assim: doutor, eu entendo o que é ser templo do Espírito Santo. Eu sou tão zeloso com esse detalhe que eu somente... A questão do peso é que eu estou ampliando o templo. Aí eu falo assim: olha,
Você vai ler a palavra e você vai ver que Deus era tão detalhista, tão cuidadoso, que você não precisa mexer nas medidas do templo. Se Deus te deu uma altura, meu irmão, você tem uma faixa de peso para que você possa viver aquilo que Deus planejou completamente para a sua vida, cumprir todo o propósito que Ele tem para você. Não é porque você vai ser mais bonito, ou Deus vai te amar mais ou menos. É para você cumprir o propósito que Ele tem para você. Aí, as pessoas, então, hoje não dormem, porque o hormônio de crescimento deixa de ser produzido. E esse hormônio é que faz a regeneração dos tecidos. Então, quanto menos sono, mais rápido você vira um maracujá de gaveta. Você envelhece. E se você envelhece, seus hormônios começam... Você envelhece porque os seus hormônios começam a cair. Então, o que vai acontecendo? Você vai perdendo aquele vigor. Você vai encurtando os seus dias. Outra coisa, Jesus, Ele sabia lidar com o estresse. Jesus não vivia com estresse. Jesus não vivia com ansiedade. Ele vivia com intensidade. O que ele tinha para fazer para aquele dia, ele fazia. E pronto. Só que nós não sabemos lidar com estresse. Estresse hoje torna-se um fator mais importante como destruição. Perda de qualidade de vida. Jesus fazia atividade física. Por quê? Naquela época, as pessoas andavam em média 10 km por dia. Então, Jesus, por ser um ministério itinerante, andou mais ou menos, ele deu quase a volta ao mundo andando. Quase fez a linha do Equador. Ele andou 38 mil quilômetros, houve um cálculo sobre isso. A linha do Equador tem mais ou menos 43 mil quilômetros. Então, Jesus andava. E nós vemos, então, que Jesus nos dá o padrão do que é uma vida abundante. Do que é uma vida abundante. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que eu vou falar para você hoje, não são modismos de dieta, porque isso muda muito. Muda muito. Um dia o ovo é saudável, outro dia não é saudável. Um dia a gordura é ruim, a gordura não é ruim. Mas, quando nós olhamos para o estilo de vida de Jesus, você começa a ver, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu sigo o padrão de Jesus, eu vou ter vida. Amém? Amém. E olha o que a palavra nos garante e nos diz que é o padrão de Deus para nós. Jó 5, 26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Você crê que a palavra do Senhor é realidade para você hoje? Ela está dizendo uma coisa, em robusta velhice. Esse é o padrão de Deus. Robusta velhice. Ou seja, ela está dizendo para você, você vai viver até morrer. O que tem acontecido nos dias de hoje é que nós temos sobrevivido até morrer. Não é o padrão de Deus. E eu não quero nada menos do que o padrão de Deus para a minha vida. E eu estou declarando esse padrão de Deus para a sua vida nessa manhã. Então nós podemos comparar o corpo humano com uma Ferrari. Você pode perceber que quanto mais velha uma Ferrari fica, maior valor ela tem. Maior valor ela tem. Quando você olha para uma Ferrari, você pensa, nossa, eu queria ter esse carro. É a obra-prima da indústria automobilística. Mas quando Deus te cria, Ele cria você como uma Ferrari. Você é uma obra-prima da criação. Nenhum outro ser vivo foi criado, todos os seres vivos foram criados pela palavra, somente o homem foi moldado pelas mãos do Senhor. Então você tem a assinatura de Deus aí, você tem a impressão digital de Deus. E eu vou te mostrar essa impressão digital daqui a pouquinho. Quando nós olhamos para essa Ferrari, nós pensamos assim, nossa, eu vou cuidar dessa Ferrari. Vou colocá-la na melhor estrada, usar o melhor combustível, fazer todas as manutenções. Vou dar uma voltinha com ela e vou dar uma lustradinha nela. É assim que você cuida desse carro. E é assim que Deus também te programou. Quando Ele te cria, e Ele cria o mundo, Ele diz que tudo era bom. E Deus te dá as condições para que você pudesse, com a criação de Deus, viver essa vida abundante. Tem um aforismo antigo que diz assim, que o seu alimento seja o seu medicamento, e que o seu medicamento seja o seu alimento. Então, quando Deus te dá o alimento, Ele dá para que ele seja vida para você. Só que nós, hoje, deixamos de usar o medicamento de Deus e preferimos usar as drogas. Quando você vai numa farmácia, você vai numa drogaria comprar droga. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, tem um estudo que fizeram com células cancerígenas, em que colocaram em uma cultura açúcar, e em outra cultura colocaram mel. Na cultura que colocaram açúcar, as células cancerígenas explodiram, cresceram. Colocaram mel, morreram.
Vitamina D, vacina de câncer. Se você tem uma taxa de vitamina D no seu sangue acima de 70, você tem uma vacina de câncer, 85% de proteção contra todos os tipos de câncer. Só que no Brasil, num país tropical, a maioria das pessoas hoje sofrem de deficiência de vitamina D. Não chegam nem a 20. País tropical. Então imagina como nós deixamos de usufruir daquilo que Deus criou para nós. Então quando nós deixamos de usufruir, nós começamos a fazer um mau uso dessa Ferrari. Porque você é uma Ferrari. O mundo pode dizer para você, não, você é um Fiat 147, olha para você. Com aquela bateria cheia de massa. Não, mas você é um Fiat, você é uma Ferrari. Você pode dizer assim, eu sou uma Ferrari? A cor você escolhe. Mas aí, você começa então a fazer um mau uso dessa Ferrari. E olha o que pode acontecer com ela. Uma pergunta, ela continua sendo uma Ferrari? Continua sendo uma Ferrari, mas ela consegue cumprir o propósito para qual ela foi criada? A mesma coisa acontece com você quando você não entende o que é ser templo do Espírito Santo e que você não cuida do templo do Espírito Santo. Primeiro, você não é dono, você é mordomo. E se você é mordomo, você vai prestar conta dos seus atos a Deus. Você vai prestar conta do que você tem feito com o templo do Espírito Santo. Você tem que entender que Deus te cria com toda a potencialidade para fazer aquilo que só você pode fazer para o reino. Ele te dá as condições para isso. Só que nós não entendemos isso. E eu vou te mostrar a foto de uma pessoa que não entendia isso. Era eu. Tá bem? O pastor Luciano não me conheceu nessa época, não. Foi antes. Mas nessa época, veja bem, eu sou médico. Eu tenho algumas especialidades. Mas a minha primeira formação era pediatra. Eu, nessa época, fazia 36 horas de plantão. Eu trabalhava direto, 36 horas. No outro dia, voltava, trabalhava normal. Comecei a ficar obeso, me alimentava muito mal e falava sobre saúde. Hipócrita. Hipócrita. Porque eu falava sobre saúde, não vivia nada de saúde. Era uma pessoa que estava caminhando para a morte. Porque todos os meus colegas médicos, um tinha tido um infarto, outro uma embolia, outro teve uma crise de hernia de disco que ficou parado 4 meses, o próximo da lista era eu. E aí houve uma voz que me falou bem assim: para de investir no marido da sua futura viúva. Aí, ok, eu conhecia a palavra, praticava a palavra, cristão, era presbítero e tal, mas na verdade o que pegou pesado mesmo foi isso aí. Porque eu olhei para minha esposa, cada vez ficando mais linda, e ela está mais linda do que quando eu a conheci há 22 anos, nós vamos fazer 22 anos de casados. E eu estava lembrando do nosso casamento hoje, que eu fiz a gente ia cantar no casamento, aí tinha uma escada da igreja, eu comecei a cantar antes, ela teve que subir aquela escada correndo, né? Foi uma aventura, a gente ficou rindo pra caramba ontem à noite, né? Então você tem que rir no seu casamento, tá? Então, já a unção do riso já está declarada sobre você aí no casamento. Ok, então, mas eu comecei a olhar, poxa, minha esposa cada vez ficando mais bonita. E eu cada vez mais morto. E eu falei, não dá. Parei, quero viver o padrão de Deus. Eu comecei a ler João 10:10 e comecei a ver, não, o que é essa vida de abundância? Será que é somente para o espírito, para a alma? Será que é para a vida futura? E Deus vai começando a trazer vários textos e vai começando a mostrar, não, o padrão de vida abundante é para espírito, alma e corpo. Você entende que Jesus veio para destruir as obras de Satanás? E no céu não há doença. E se não há doença, não é de Deus. Então, eu creio que eu tenho que viver uma vida plena até a minha velhice. Porque a Bíblia me diz que eu vou descansar. Vou estar farto de dias. Esse é o padrão que Deus tem para você. Esse é o padrão que Deus tem para cada um dos seus filhos. E olha lá, o que a Bíblia nos fala sobre isso. 3 João 2 mostra o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem como vai bem a sua alma. E em 1 Tessalonicenses 5:23, ele nos diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando então de espírito, alma e corpo. Não está falando de espírito e alma. Então, essa câmara aqui que está aqui, ela é um tripé.
Se um dos pezinhos não estiver equilibrado, vai cair. Então entenda, se você não cuidar de espírito, alma e corpo, você às vezes vai passar por sofrimentos desnecessários. Muitas vezes você vai espiritualizar algo que está acontecendo de errado no seu metabolismo, na forma como o seu organismo está funcionando. Isso traz um terreno para doenças. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a Bíblia nos fala algo interessante, da onde vem o metanoia. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha essa palavrinha, capazes. Deixa eu ver se está chegando. Uma condicional. Quer dizer que eu sou salvo, mas eu posso não estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque eu não estou fazendo com que não estou tendo entendimento correto da palavra. Eu entendo muito bem na área espiritual, na área emocional, mas não entendo nada da palavra sobre o que é cuidar do templo do Espírito Santo. E qual que é o padrão do mundo? Olha o próximo slide. Esse é o padrão do mundo. Essa é a nossa curva de vida. Então, o que é o padrão? Health span seria intervalo de saúde, vamos colocar assim. Então, até os 20 anos, nós nos crescemos. Você cresce, você se desenvolve. Agora, dos 20 aos 40 anos, é a fase em que você não fica doente. É a fase que você pode tudo. É a fase que eu fazia, ficava sem dormir, me alimentava mal, você pode comer qualquer lixo, que o seu organismo funciona, você não precisa fazer atividade física, que no outro dia você está bem, você não precisa aprender a lidar com o estresse. Então você vai. Mas só que dos 40 aos 60 anos, o seu organismo entra em degeneração. É a fase em que a coisa começa a falhar. A fase começa a falhar. E aí começam a aparecer as doenças aos 60 anos, chegando até os 80 anos, que é a expectativa de vida média hoje, 80 anos a morte. As pessoas falam assim, doutor, mas hoje a gente aumentou a expectativa de vida. As pessoas antes viviam menos. Na verdade, sabe o que aconteceu? De uma forma muito simples, a grosso modo, a grande melhoria que houve na medicina foi a redução da mortalidade infantil. Você passou a fase da infância, você vai. Você vai. Então, o que houve? Uma grande melhora nisso. Aí o que aconteceu? Você teve algumas melhoras? Teve. Mas não aquilo que nós atribuímos. Foi tudo isso. O grande avanço foi redução da mortalidade infantil. Porque o próximo slide mostra assim, o que a medicina, o que hoje a medicina começa de uma forma convencional a fazer. Ela só aumenta um pouquinho aqui, a extensão da sua vida. Existe uma estatística que mostra que você chega à velhice tomando mais ou menos 28 tipos de medicamentos. A terceira causa de morte nos Estados Unidos chama-se iatrogenia, doença causada por medicamentos. Então, veja bem, eu não sou contra medicamentos. Eu entendo que o medicamento ele tem que ser usado como uma emergência. Quanto menos tempo você usa, melhor. Porque você não vai ter efeitos colaterais. Ou vai reduzir os efeitos colaterais. Mas olha qual que é o padrão de Deus. Vamos sair do padrão do mundo e vamos entrar para o padrão de Deus? É esse aqui, é isso que os homens e mulheres de Deus viviam. Olha aqui, extensão do tempo de saúde. Olha aqui, o negócio começa a cair. Olha aqui, 80 anos. Você começa a degenerar. Começa a degenerar porque começa a acontecer aquele processo natural. As células vão entrando em falência e morte celular programada e vai morrer. Mas você entra no padrão de Jó 5:26. Você quer isso para a sua vida? Você crê que isso é possível para a sua vida? Você crê mesmo? Porque eu estou declarando sobre a sua vida, você está assim, sim, não. Mas aqui, você está vivendo o padrão bíblico de vida abundante? Sim ou não? Ué, mas você não é cristão? Se a Bíblia diz que nós temos que seguir a Jesus, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas. E Jesus viveu uma vida saudável. Vocês percebem que o que é para ser o normal hoje tornou-se o anormal? O que é para ser o padrão normal entre os cristãos hoje é o anormal. Mas vamos começar a ver o que é o padrão que está estabelecido
no último gráfico, que somente hoje a medicina começa a ter um novo paradigma, começa a olhar exatamente para essa questão da prevenção e como eu posso entender que o meu estilo de vida vai influenciar diretamente na geração ou na permanência de uma doença. Então vamos ver sobre isso. Está em Josué 14, a passagem que eu quero falar para você. Está escrito assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que Jeová falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo de Jeová, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e ele trouxe resposta: como sentia no meu coração. Essa expressão, como sentia no meu coração, mostra um homem que sabia lidar com estresse. Mostra um homem que sabia como você processa o estresse. Porque você vai ver que não são as circunstâncias que fazem que você fique doente, mas sim a sua resposta às circunstâncias. Porque olha o que está escrito no versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Aqueles homens estavam expostos às mesmas circunstâncias. Todos os dias, nuvem de glória, todas as noites, coluna de fogo. Todos os dias Deus mandava o maná. Deus abriu o mar, eles atravessaram. Deus mandava provisão, Deus os livrava dos inimigos, todos os dias. Mas somente 2 homens começaram a entender que Deus era o mesmo que ontem, hoje, eternamente, e que as suas promessas iam se cumprir, e eles tomaram posse dessas promessas e começaram a viver segundo essas promessas, mesmo que as circunstâncias ao redor dissessem o contrário. Agora, outros homens começaram a viver o padrão antigo, continuaram a viver o padrão antigo, padrão de escravo, e fizeram com que toda uma geração fosse perdida. E olha o que acontece. Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, e a de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste a seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora eis que Jeová me conservou em vida, como disse. Aí ó, João 10:10. Vida, vida e abundância. Nas 3 áreas, espiritual e corpo. 45 anos são passados, desde que Jeová falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então ele recebe a palavra com 40 anos. Ok? Todos concordam? Só que essa palavra só vai se cumprir com 85 anos. O que Caleb fez durante esse período? Porque ele sabia algo que nós perdemos a noção hoje. Ele sabia algo, o que é ser templo do Espírito Santo. Porque olha o que ele fala no versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força então, tal é agora a minha força agora. Tanto para a guerra como para sair e entrar. O que ele está dizendo? Aqui nós temos um conceito muito novo em medicina. Ele tinha uma idade cronológica de 85 anos. Sua data de nascimento. Mas a idade biológica, ou seja, como o seu organismo funcionava, era de um homem de 40 anos. 40 anos. O que Caleb fez durante esse período de 45 anos? Ele se condicionou. Lembra o versículo que Paulo fala: esmurro o meu corpo? Na verdade a palavra significa: eu condiciono, eu treino o meu corpo. Eu preparo o meu corpo para a batalha. Porque o conceito que nós temos hoje de lugar de promessa é um conceito às vezes meio errado. Porque nós pensamos assim: nossa, eu vou entrar no lugar da promessa. Nós cantamos muitas vezes isso, mas dizemos assim: nossa, meu lugar da promessa, vou ficar no lugar da promessa. Você pensa numa ilha paradisíaca no Caribe, você tomando água de coco numa rede. Para isso eu não preciso estar preparado para nada. Mas olha como que era o lugar de promessa do cara. Quando a gente fala que ele tinha 40 anos e tinha uma idade biológica, 85 idade biológica 40, eu quero dizer para você que os hormônios desse cara eram no topo. Ele tinha uma testosterona de um homem de 40 anos. E hoje o que está acontecendo? A maioria dos homens tem uma redução da testosterona. A maioria dos homens hoje tem uma redução. As gerações, a minha geração, a nossa geração, ela já tem menos, quase 50% menos espermatozoides do que a geração dos meus pais. Nós estamos perdendo a capacidade máscula. E outra coisa, uma das coisas que vem aumentando entre os homens é o nível de hormônios femininos, estradiol. Então, o homem começa a não viver o padrão de varão segundo o coração de Deus. Por quê? Porque seus hormônios estão todos alterados. Às vezes não é demônio, é hormônio. E aí, nós começamos a olhar para esse cara
e começamos a ver que seu GH era alto, a sua capacidade de raciocínio era preservada, ele tinha uma capacidade de cognição, de fixação da memória fantástica. Porque ele segurou essa promessa, viveu essa promessa e ele entendeu como ele deveria se posicionar diante dessa promessa. E olha então o que está escrito no versículo 12. E agora, pois, dá-me este monte de que Jeová falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura Jeová será comigo para os expulsar, como Jeová disse. Ok, pô, então não tem praia, não tem redinha, não tem aguinha de coco? Não, tem um monte. Não, senhor, não posso ir não, que eu tenho artrose. Não, eu tenho gota. Não, estou com estou com lumbago. Não dá. Não consigo carregar esse peso, doutor. Senhor, eu estou 50 quilos de armamentos e... não dá, imagina subir isso aí. Aí chegar lá em cima ainda tem gigantes e tem uma montanha, um muro que eu tenho que escalar. Você, hoje, conseguiria fazer o que Caleb faria com 85 anos? Não? Mas você não é cristão? Você não segue o modelo de Jesus? E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir a Jeová, Deus de Israel. Quando ele fala perseverar em seguir a Jeová, Deus de Israel, nós vemos algo muito interessante em Êxodo 15, 26. Está escrito assim: se ouvires atento a voz de Jeová, meu Deus, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Jeová, aquele que te restaura. Olha aqui, nós temos então um padrão muito interessante. Ouvires a voz de Deus, Espírito. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se deres ouvidos aos seus mandamentos, alma. E guardares todas as suas leis. Você coloca ela em prática, corpo. Espírito, alma e corpo. Então ele faz esse equilíbrio e faz com que essa realidade de doença não aconteça na vida dele. Tanto que a palavra diz que aquela geração não ficou doente. Porque Deus fez algo muito interessante. A primeira coisa que Deus fez, quando aquele povo atravessa o Egito, o Mar Vermelho, ele declara um nome: Jeová Rafá, aquele que te restaura, aquele que te cura. Então quando eles atravessam o Mar Vermelho, o Senhor declara: eu sou o Deus que te restaura. Eu vou te restaurar agora ao padrão para qual eu te criei. Você não foi criado como um escravo. Então vai haver uma mudança em sua mente e vai haver uma mudança no seu corpo, porque está tudo interligado. E aí Deus faz algo interessante. Ele faz o que nós chamamos hoje de nutrigenômica. Nutrigenômica é a ciência que estuda como o seu aporte de nutrientes, seja ele através de um alimento ou através de um suplemento de nutrientes, como isso vai modular os seus genes. E doutor, que negócio complicado. É simples. Todo dia você faz isso. Vamos dizer aqui, ó. Aqui tem uma maçã. E a maçã tem uma substância bem interessante chamada ácido ursólico na casca dela. Esse ácido ursólico, ele bloqueia com que uma célula cancerígena se multiplique. Então, coma a maçã. Então aqui tem uma maçã. Aqui tem Cheetos com Coca-Cola. Aí você vai falar assim: nossa, eu vi aquela ministração do Senhor, do pastor, doutor, e eu vou comer a maçã. Aí você come. O que você está fazendo? Você está ativando genes de prevenção de doenças. Não tem nada a ver não. O corpo está aqui, vai virar pó, e é pó mesmo, vai virar pó. Então, tá bom, eu vou comer Cheetos aqui, o chulezinho sacado, eu gosto. Eu como tudo e como até o pozinho, né? Vou tomar Coca-Cola e tal. O que você está fazendo? Ativando genes de inflamação, genes de doença. Então você faz isso todos os dias, são as escolhas que você faz. Mas Deus já fez isso com esse povo. Sabe o que Deus fez com aquele povo? Deus mudou o DNA daquele povo. Deus mudou o DNA. Deus ativa um DNA conquistador, um DNA de filho. E desliga o DNA de escravo, de doença, de enfermidade, de morte. E sabe o que a gente está fazendo hoje em dia?
Deus mudou a comida daquele povo. Eles deixaram de comer a comida do Egito e começaram a comer a comida de Deus. E nós hoje fazemos o caminho inverso. Nós deixamos de comer a comida de Deus e comemos a comida do Egito. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é saudável? A Bíblia diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Você é saudável? Os que dizem sim, levante a mão. Os que dizem não, pode abaixar a mão. Por que você é saudável? Pela sua alimentação? Porque você vai no médico? Porque você faz atividade física? Porque você dorme bem? É por causa disso que você é saudável? Você não é saudável porque não faz nada disso? Porque você não dorme, você não sabe lidar com estresse, você não toma água. É por causa disso que você não é saudável? Sim ou não? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você pode se levantar um pouquinho, rapidinho, que nosso tempo é curto. Você pode declarar comigo. Você vê como a sua mente está cauterizada. Você vê como a sua mente não entende o que a palavra nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E a palavra diz que não sai da sua boca nenhuma palavra de destruição. E a palavra diz para você: tome cuidado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. O que você fez no começo? O que você declarou comigo? Eu orei em concordância com você. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Declare isso, pelas suas pisaduras. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu não serei sarado. Eu sou saudável. Porque Jesus morreu por mim. Não por algo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Eu sou sarado. Eu sou saudável. E eu vou viver o padrão de Deus na minha vida. Amém? Pode se assentar. Você entendeu isso? Agora, se eu perguntar para você: você está saudável? Aí você pode dizer sim ou não. Aí tudo aquilo que eu elenquei, você pode dizer: não, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí é a tua parte. Mas o que Satanás faz? Ele faz exatamente essa confusão. Você lê a palavra e você não consegue entender que aquilo é para você. Você declarou, mas você não consegue viver. E não começa a tomar posse, não consegue tomar posse e viver aquela realidade na sua vida. Porque quando você diz, eu sou saudável, você está declarando, essa é a parte de Deus na minha vida. E eu vou viver a parte de Deus, porque não é nada que eu fiz, é o que o Senhor já fez por mim. Mas Satanás quer dizer para você assim, que talvez você não saiba lidar com o estresse. Isso cria no seu organismo condições para que em um certo momento você passe por uma enfermidade. E às vezes você vai no médico e o médico fala para você: olha, sua pressão está aumentada. E aí ele prescreve um medicamento e você prescreve algumas padrões para você seguir, uma alimentação ou atividade física. E a sua pressão então normaliza. Ok? Ele fala assim: mas só que você, quando fica estressado, a sua pressão sobe de novo. Aí então deixa de estar com a pressão alta e o médico declara para você: você é hipertenso. Entra em identidade. Aí você assume aquilo e fala assim: eu sou hipertenso. Eu sou doente. E aí você então começa a ver a palavra: nossa, é tão linda, mas não é para mim. Talvez seja para o doutor lá, que eles têm conhecimento. Mas se a palavra diz para você que ela te dá espírito de sabedoria para você saber como viver o padrão de Deus, então tem que ser para você também. Bom, mas eu queria te dar notícias boas. Eu quero dizer que o padrão de Deus está disponível para você. Porque esse novo paradigma que se estabelece na medicina, em que você olha para a questão de estilo de vida, o que nós chamamos hoje de epigenômica, epigenética, como seu estilo de vida vai determinar como você vai funcionar. Esse estilo tem mostrado os estudos têm mostrado que se você leva um estilo de vida de Jesus, você reduz o risco de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade, doutor? Qualquer enfermidade. Qualquer é qualquer. Mas nós não temos acesso a isso, ou não sabemos isso, ou não conseguimos olhar segundo o padrão de Deus, olhamos o padrão do mundo.
E aí nós caímos em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, hoje o nosso estilo de vida, na verdade, é um estilo de morte. Estilo de morte. Não é o estilo de Jesus. Não é o estilo de Jesus. É qualquer outro estilo, menos o estilo de Jesus. A propósito, era estilo de morte. A partir de hoje, o seu estilo é um estilo de vida. Sabe uma coisa que acontece? Nós caímos no engano, que existe até no meio médico, de pensarmos que tudo está determinado em nossos genes. Tudo está determinado em nossos genes. E quando foi mapeado o nosso genoma humano, o projeto Genoma Humano, e pensava-se que se você tivesse o mapeamento de todos os genes, você descobria qual gene que gerava aquela doença, por exemplo, um câncer, e você então fazia com que eu desligo aquele gene, então eu não vou ter aquela doença. Achava-se que isso seria a grande conquista do projeto Genoma Humano, mas observou-se algo muito interessante. Não é o núcleo da célula, onde está o nosso DNA, que é o cérebro da célula. O cérebro da célula é a membrana celular. E a Bíblia tem a membrana seriam os muros da nossa célula. E a Bíblia tem uma expressão muito interessante em Provérbios, que diz assim: como uma cidade com seus muros derribados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, aquilo que entra no nosso organismo, nas nossas células, é determinado pela membrana. E isso não é somente químico. Não é somente aquilo que você se alimenta ou aquilo que você bebe, mas as suas emoções. Lembra que eu falei da água? 70% da água, nosso organismo é água. Então, quando você louva, você organiza a sua água. Quando você louva, você pega esse DNA aí, ó. Isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Você estica esse DNA. E aí vem o RNA, faz a leitura disso aqui e é feito a geração de genes de vida. Sabe o que acontece quando você murmura? O negócio achata. Não consegue fazer a replicação correta. Aí você começa a ter estruturas defeituosas, proteínas defeituosas. Então a Bíblia diz para você que você tem que, em todos os momentos, em tudo, dar graças. Ou seja, em tudo a sua atitude tem que ser de gratidão, porque é essa atitude que gera vida. Então eu estou colocando a palavra para você de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido. Mas quando eu comecei a estudar a parte de medicina ortomolecular, eu comecei a ficar maravilhado, porque eu comecei a ver que tudo aquilo que eu lia na palavra estava sendo estudado. E eu pedi: Senhor, deixa eu fazer esse link entre medicina e palavra. E é isso que eu estou mostrando para você, compartilhando com você aquilo que Deus fez na minha vida. E olha o que Craig Venter disse, o cara que cuidou desse projeto. Ele falou assim, olha, sobre genética. A biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de sua mãe e seu pai. Mas, na realidade, esses genes têm muito pouco impacto sobre os resultados da vida. Os genes não são absolutamente nosso destino. Vou repetir para você, os genes não são absolutamente nosso destino. Então, não adianta você usar o argumento: não, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue alemão, eu tenho sangue italiano. Você tem o sangue de Jesus. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de doença, mas na maioria dos casos, eles não vão determinar a causa real da doença. E olha um estudo que surgiu em 2008, mostrando o seguinte: somente 5 a 10% de um câncer, fator genético. 5 a 10% de um câncer, ou seja, pelo menos 90% estilo de vida ou estilo de morte. E o estudo mostrou o seguinte: o câncer é uma doença evitável, que exige grandes mudanças de estilo de vida. Se o câncer é uma doença evitável, imagine um diabetes, imagine uma hipertensão, imagine uma artrose, imagine uma osteoartrite, imagine uma psoríase, imagine Alzheimer. Olha aqui, eu vou te mostrar para você então o que é o fator genético. Está vendo aqui o slidezinho? Ó, esse verdinho aqui, isso é ambiente. 90 a 95%. Olha o fator genético aqui. 5 a 10%. Fator genético de câncer de mama. Nem 2%. Fator genético de câncer de próstata. Está por aqui, 2,2%. Então, mulheres, 98% da prevenção de um câncer de mama está nas suas mãos. Estilo de vida. Então, quando você deixa, por exemplo, de usar
um antiperspirante que contém alumínio, você já deixa de gerar um fator de agressão para a sua mama. Porque o alumínio é um metal pesado que vai gerar processo de defesa de uma célula. E é isso que ativa o mecanismo de um câncer. A célula cancerígena não é uma célula alienígena, é uma célula sua que sofre um processo de agressão constante e ela vai se defendendo. Então, quando você tira o terreno, muda o seu estilo de vida, o que acontece? Faz com que aquela célula caminhe para uma morte natural. Isso é o que hoje é uma perspectiva nova para o câncer. Mas olha aqui, desse lado aqui, ó, os 90%, 95%. Olha aqui, fator de dieta mais obesidade. Chega a 55%. Não tem aquela expressão, o peixe morre pela boca? Já ouviu essa expressão? Você sabia que um dos símbolos do cristianismo é o peixe? Você está morrendo pela boca? Você está morrendo pela boca? Por quê? Porque é uma estratégia de Satanás. Ele faz com que o seu corpo seja destruído lentamente. E faz com que você não tenha mais prazer em comer aquilo que Deus criou para você. Você não consegue mais sentir o sabor de uma fruta, o doce de uma fruta. Eu tinha uma paciente que chegou para mim, eu perguntei para ela, você gosta de fruta? Não, gosto, eu amo morango. Eu falei, nossa, que bom, morango e tal. Nossa, com aquele leite condensado, aquele chantilly. Perdeu o parâmetro. Nós não conseguimos mais sentir prazer naquilo que Deus cria. Porque Satanás entende esse mecanismo e ele faz com que você tenha prazer em comer lixo. Você sabe por que um alimento industrializado é tão salgado? Porque ele está estragado já. E aí você vai ter que colocar muito sal para que você não sinta aquele sabor. E quanto mais você come um alimento industrializado, mais você está dando boas-vindas a um exército de agentes químicos que vão te destruir. A maioria desses agentes químicos são derivados de petróleo. Você está virando uma bomba, um tanque de gasolina. Isso no seu organismo se transforma em hormônio. E esses hormônios alteram toda a sua bioquímica. E fazem então com que você entre em andropausa ou menopausa precoce, por exemplo. Aí o que acontece? Satanás faz com que você tenha prazer nisso. Tanto que você come aqueles Cheetos, você come tudo, chega no finalzinho você come o pozinho ainda, não come? Come o pozinho. É muito fácil, é só você ver o slogan de uma das propagandas mais conhecidas. Bis, é impossível comer um só. Você não consegue comer um só. Então você entra numa estratégia que Satanás cria para que o corpo seja destruído. Mas se você coloca isso numa perspectiva espiritual, você vê algo muito interessante. Você vê que o corpo é templo do Espírito Santo, e Satanás enxerga isso como templo do Espírito Santo. O que ele faz? Ele faz com que um corpo seja profanado, que o templo seja profanado. Porque você dá lixo, você profana o templo do Espírito Santo. Mas olha que interessante, lembra que eu falei para você sobre a assinatura de Deus? Vamos fazer algo interessante que eu achei maravilhoso, eu vou compartilhar para vocês. Esse é o alfabeto hebraico, e aqui nós temos uma correlação que cada letra do alfabeto hebraico existe um valor numérico, é um código alfanumérico. No próximo slide você vai ver a tabela periódica de elementos. Não é Enem, pode ficar tranquilo. Aqui nós vamos fazer algo muito interessante. Lembra que eu falei sobre o link entre palavra e ciência? É isso que nós vamos fazer. Não existe guerra entre religião e fé, entre fé e ciência. Isso foi criado, porque a ciência foi criada para explicar toda a criação de Deus. Esse é o propósito original. E por isso que a Bíblia diz que seja o vosso culto racional, porque você tem que estudar. Olha lá, então vamos fazer esse link. Aqui nós vamos pegar 4 elementos: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. 3 gases e um sólido, ok? Cada elemento da tabela periódica, como você bem sabe, estudou para o Enem, tem a massa atômica. E esse é o valor que nós vamos usar para fazer uma correlação muito interessante. Aqui está o seu DNA. Esse é o DNA. Aquilo que eu falei, que estica e desestica. Aqui está todo o seu banco de dados. Todas as suas informações, todas as suas gerações estão aqui. Só que é interessante que esse DNA é composto somente de 4 elementos. Esses que eu acabei de falar para vocês. Hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Ah, doutor, não tem ouro no meu DNA? Não, não tem. Não tem chumbo? Não, não tem. Só tem esses 4 elementos. Então, vamos fazer uma correlação que você vai ficar maravilhado. Porque eu fiquei. Olha lá. Vamos fazer uma correlação que está nessa tabela. As culturas antigas diziam que o universo foi criado por 4 elementos naturais: fogo, ar, água e terra.
Quando nós pegamos esses elementos químicos e correlacionamos com esses elementos naturais, nós vemos algo interessante. O hidrogênio é o elemento químico correspondente a fogo. O Sol é uma bomba de hidrogênio. O ar, o elemento químico predominante, é o nitrogênio. A água, o elemento químico predominante, é o oxigênio. O peixe respira embaixo d'água porque ele é 90% praticamente da água é oxigênio. E a terra, o elemento químico predominante, é carbono. Os 4 elementos que existem no nosso DNA são os 4 elementos naturais. Agora, nós pegamos a massa atômica desses elementos e relacionamos com o valor numérico daquelas letras hebraicas e chegamos a algo muito interessante. O hidrogênio, a letra correspondente seria iod. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo. A letra hebraica correspondente é iod. Nitrogênio, o elemento químico a letra correspondente, rei. Oxigênio, vav. Iod, rei, vav. Você já ouviu essa expressão? Iehová? Iod, rei, vav. São 3 gases. Deus é espírito. Gás você não vê. Os 3 elementos correspondentes ao nome de Deus são 3 gases. Mas a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e... Ele não disse igual, porque se fosse igual você teria que ser só espírito. Aí ele faz com que você tenha carbono, cujo elemento químico é gimel. Yod, rei, vav, gimel. Essa é uma expressão que em hebraico, traduzida para o português, está escrito assim em cada célula do seu corpo. Está escrito no seu DNA. Deus eterno dentro do corpo. Deus eterno dentro do corpo. Você já pensou nisso? Satanás olha para você e olha. Lembra aquele hino que nós cantávamos? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja sempre onde for. Esse hino, realmente, ele expressa uma verdade espiritual muito grande, porque você tem o nome do Senhor em cada célula do seu corpo. E a promessa que está em Neemias 9 acontece e se cumpre em você, ao lugar que tem escolhido para fazer ali habitar o meu nome. Você pode dizer comigo: eu sou o lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, como está escrito em Neemias 1:9. Você está vendo como Deus trabalha nas 3 áreas, espírito, alma e corpo? A realidade dos céus tem que ser a realidade na terra, porque ela é a realidade na sua vida. Aí você começa a olhar o Pai Nosso, nós acabamos de cantar o Pai Nosso, e você começa a entender assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Onde está o nome de Deus? Qual que é a primeira coisa que tem que ser santificada? Então, quando você come lixo, você profana o templo do Espírito Santo. É a mesma coisa que acontecia no Velho Testamento. Manassés não destruiu o templo, ele profanou o templo. Ele colocou postes ídolos. Mas se você tem aquele ditado que a gente fala: onde tem lixo tem doença, não é isso? Já ouviu esse ditado? Sabe o que se... E onde tem lixo normalmente tem mosca, não tem? Você sabe o que significa Baal Zebub? Senhor das moscas. Olhe para quem você está consagrando seu templo. Cuidado. Será que é o Deus mesmo? Verdadeiro? A quem você tem o nome? Ou você está profanando o templo do Espírito Santo? E como Satanás faz isso? Por que ele cria condições para que você coma lixo? Porque ele usa uma estratégia que não é de hoje. Mas hoje ela se torna algo epidêmico. Estresse. Mas o que é estresse, doutor? Vamos lá. Olha, estresse é uma reação que Deus cria para que numa situação de perigo real você tenha condições de lutar ou fugir. Está vendo o ratinho aí? Tem que fugir. É perigo real. Essa é a fase 1. Então o organismo lança um monte desses hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e faz com que você faça coisas impossíveis, como o ratinho fez. Passou o perigo. Fase 2. Fase de normalidade. O seu organismo relaxa. Olha aí o ratinho. É assim que Deus te cria. Essa é a fisiologia normal. Fase 1 e fase 2. Então entendeu que estresse é uma reação de medo. Estresse é uma reação de medo. Então você foi criado para vencer situações de estresse, vencer situações de medo. Só que o que acontece hoje? Nós não vivemos mais situações de estresse, nós vivemos uma vida de estresse. Aí
quanto mais tempo você permanece nessa situação de estresse, aquilo que Deus criou para te proteger começa a te destruir. Alguém está me ouvindo aqui? Amém? Está batendo com o que você está vivendo aí? Mas, o que é? Quais são as fases do estresse? Aqui, ó. Fase de alerta. É a fase em que sobe a adrenalina. Então você faz tudo. Você faz tudo. Você vive elétrico. Não, para que dormir? Eu posso comer qualquer coisa. E água? Não tomo água não, doutor. Você vai. Você funciona a toda. Aí você entra na fase de resistência. Você começa já a ter que funcionar com algumas coisas a mais. Vai ter que ter um cafezinho, vai ter que ter ali o energético. Você começa a ter alguns padrões assim, puxa, minha memória começa, estou esquecendo, cadê a chave? Cadê isso? Cadê aquilo? Aí você entra na fase de quase exaustão. Seu organismo começa a ficar doente. As mulheres, é muito comum a mulher começar a ter quadros de corrimento, de repetição. O homem começa a ter quadros de herpes, homem, mulher, herpes, aftas, aquelas infecções de repetição, quadros alérgicos de repetição. E aí você entra numa fase muito triste. Exaustão. Sabe aquela fadiga que nunca te abandona? Você já acorda cansado. Você dorme durante o dia, em qualquer lugar. Você parou no semáforo. Você acorda de manhã, aí você não tem tempo para tomar café, você toma um cafezinho. E o café do brasileiro é muito ruim. Café preto ou um café pingado lá, com pão branco. De uma forma simples, quanto mais branco o pão, mais cedo você vai para o caixão. E aí você coloca a margarina, né? Que você quer entupir suas... Quer morrer logo? Não quero entupir logo minhas artérias, então vou colocar margarina mesmo. Ok, você toma isso, aí você começa a pegar no tranco lá pelas 11 horas. Aí você almoça. Aí você, depois do almoço, parece uma jiboia, né? Aquela coisa assim que você não consegue nem se mexer. Aí você chega às 5 horas da tarde, seu sonho de consumo é um sofá ou uma cama. Só que você chega em casa, você não consegue mais dormir. Teu sono é horrível. Teu sono é horrível. E aí, o que acontece? Nós vemos que isso começa a afetar seu organismo de uma forma, não somente na parte física, mas na parte psíquica. Você começa a viver um padrão de medo. Então você começa a ficar mais ansioso. Você começa, às vezes, a acordar à noite com aquela sensação do coração disparado, que você vai morrer. Você, puxa, eu não tinha medo de avião, agora tenho medo de avião. Você começa a ver um padrão de medo. E você acha, não, é espiritual. Faz jejum. E às vezes faz jejum errado. Porque nós às vezes não sabemos fazer jejum. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre jejum também. Porque a gente usa errado uma ferramenta que Deus nos dá. Porque o jejum não é somente para a parte espiritual e emocional, ou para a sua alma, mas também para o seu físico. Porque é nessa hora que o seu organismo está fazendo a detoxicação. Por isso que quando você começa a fazer jejum, às vezes, aquele momento que você no começo passa mal, fica meio dor de cabeça, aquela tontura, o seu organismo está eliminando as toxinas. Mas a gente faz errado. Vou fazer jejum absoluto. Vou fazer jejum de 40 dias. O cara chega de umas férias, o cara, vou fazer jejum de 40 dias. Vai morrer. Está usando errado a ferramenta que Deus criou. Jejum é para te dar poder, não para te destruir. E se você usa errado o jejum, você vai ser destruído. Aí, você começa então a achar que é espiritual, não é emocional, então eu vou ter que tomar um antidepressivo. Aí você vai tomar antidepressivo. Só que antidepressivo só trata sintomas, não trata a causa. A causa continua lá. Fadiga adrenal. Você ouviu aquela expressão burnout ou burnout? Síndrome de burnout ou burnout? Nada mais é do que fadiga adrenal. Só que a medicina normalmente não tem um tratamento para isso de uma forma correta. Mas sabe qual é o tratamento para isso? Está lá no Velho Testamento. Elias foi um cara que entrou em exaustão. Essa passagem aqui eu não vou ler, mas só para você entender. Ele vive uma vida de estresse e ele chega numa fase em que fadiga adrenal, os seus hormônios estavam no tanque na reserva. O que acontece? Ele entra num estado depressivo. Ele não estava com depressão, ele entra num estado depressivo, porque ele não tinha mais reservas hormonais, hormônios de estresse. E aí o que ele faz?
eu quero morrer. Era espiritual, era físico. E esse padrão se repete. Você vai ver no Novo Testamento, Paulo falando para Timóteo: olha, toma cuidado com o seu estômago. O cara tinha gastrite nervosa. Paulo falando para as pessoas: olha, cuidado com as coisas que você vai falar para Timóteo. Fala com calma. Por quê? Porque ele já não tinha, foi tão zeloso com a palavra, mas não foi zeloso com o templo, que conduzia a palavra. E olha o tratamento de Deus. Deus não fez um tratamento espiritual com ele, Deus fez um tratamento físico. O alimentou, deu água e fez com que ele dormisse. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o estresse crônico é o desencadeante ou agravante de qualquer doença que você possa pensar. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio, às vezes é hormônio. E olha lá, mas aí que é a questão. Satanás só trabalha sobre legalidade. Só trabalha sobre legalidade. Se você não sabe cuidar do templo do Espírito Santo, ele te enganou para você comer lixo, não sabe lidar com o estresse, aí criou um terreno para doenças, que é esse terreno que eu vou te mostrar agora aqui, ó, esse gráfico. Inflammation, é a expressão que nós usamos, inflamação. Já teve uma unha, um dedo cortado, aquele negócio ficou doendo, isso é inflamação. Imagine isso acontecendo no seu organismo todos os dias. Olha o que vai criando todas essas doenças crônico-degenerativas. Então, você cria o terreno para que Satanás possa agir na sua vida, ter liberdade. Porque daí entra a questão familiar, aí sim. Por isso que você vai no médico, o médico fala para você: quais são as doenças que tem na sua família? E você vai falar: sei lá, doutor, tem diabetes. Então você não pensa, muitas vezes eu ouço assim: não, doutor, é genético. Não é genético, é familiar. Nós reproduzimos o estilo de morte da nossa família. Isso acabou agora em nome de Jesus na sua vida. Porque a partir de hoje você vai viver o estilo de vida, o estilo de Jesus. Porque você hoje pertence à família de Deus. Então nós começamos a viver um padrão que gera inflamação. E olha, a Bíblia é muito clara. Você colhe o que você semeia. Muitas vezes nós perguntamos: ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu isso na vida daquele pastor? Homem de Deus. Morreu tão novo. E olha, eu creio que Deus provavelmente nos responde assim: eu respeito o seu livre-arbítrio, eu respeito as suas escolhas. Você colheu o que você semeou. E provavelmente nós colhemos as coisas que nós podemos colher com um padrão de estresse crônico: obesidade, osteoartrite, apneia do sono, disfunção erétil, doenças autoimunes, Alzheimer, ansiedade, depressão, câncer, hipertensão, fadiga crônica, problemas digestivos, envelhecimento precoce, entre outros. Há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era Alzheimer. Hoje isso é uma constante, uma realidade para praticamente todas as famílias. Você acha que isso surgiu do nada? Ou será que foi o aumento das suas porções de carboidrato que você ingere? O mecanismo de um Alzheimer, ele é um diabetes tipo 3. Seu cérebro tem insulina. Seu cérebro fabrica insulina. Por quê? Porque o cérebro se alimenta de oxigênio e glicose. Hoje a nossa alimentação é para você virar um gordo. Aquela pirâmide alimentar é para você ficar gordo. É para virar obeso. E quanto mais você fica obeso, menos você vive. Por isso que Deus te dá o jejum também, porque o jejum faz com que você faça essa renovação celular. Ok? Também não é o fato que você é muito magro que você é saudável. Aí, o que acontece? O que acontece? Você então cria um padrão de enfermidade. E aí você vive o terreno para o Alzheimer, porque daí você chega àquela abundância de glicose, a insulina que é produzida ali não consegue vencer o tanto de glicose. Cria-se então um mecanismo que a gente chama de glicação, que é, imagina um caramelo, quando você faz açúcar e carameliza, aquilo lá é a glicação, aquilo vai ficar no seu cérebro, cria a estrutura para se formar as placas beta-amiloides. Aí você enche seu organismo em contato com alumínio, você usa antiperspirante, você come alimentos com alumínio, você toma vacinas, então tudo tem alumínio, mais uma causa para você gerar Alzheimer. Então, estilo de vida não surgiu do nada.
Não surgiu assim, não, apareceu. Não, criaram-se as condições para que aparecesse essa doença. Mas olha que coisa interessante. Nós pensamos que obesidade, sedentarismo ou tabagismo é a causa mais importante para um infarto. Não, é estresse. Porque você vai no médico, o médico vê que você está obeso, vê que você está com hipertensão e está com a glicose ou colesterol alto. Ele passa os medicamentos, você faz atividade física e você faz uma mudança na sua alimentação, faz dieta. Dieta é o tempo que você não aguenta mais ver a hora de acabar para você voltar a comer tudo que você comia antes. Ok, mas você seguiu certinho e você emagreceu. Regulou a pressão, regulou a glicose, regulou o colesterol. Só que você continua lidando com o estresse da mesma forma. Não sabe processar estresse. Aí o que acontece? O seu coração, ele tem uma função que ela chamada variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, o seu organismo, o seu coração se adapta ao que você está vivendo. Ele se adapta. Só que o que vai acontecendo? Quanto mais estresse, você vai perdendo essa capacidade de adaptação. Então você está no padrão de Deus, você está calmo, seu coração está assim, tum-tá, tum-tá. Você está agitado, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Estresse crônico. Eu estou calmo. Tum-tá, 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 tum-tá. Perdeu a adaptação. Aí você está lá, fez tudo que o médico falou, continua reagindo errado ao estresse. Aí você recebe uma notícia no WhatsApp horrível e você faz uma arritmia e infarta. Nossa, aquele pastor fazia tudo que o doutor pediu. Por que Deus permitiu isso na sua vida, né? O problema é que Deus ainda é acusado, né? Não sabe lidar com o estresse. Não vive o padrão de Jesus de resposta a estresse. E aí, então o estresse crônico é o principal fator desencadeante para infarto, anginas ou AVCs. Estresse crônico e obesidade. Eu coloquei minha foto para ninguém ficar ofendido, tá? Então as pessoas podem saber, olha, tudo que você... Doutor, não sabe o que eu vivi. Não, eu sei, porque eu tomava 2 litros de coca por dia. Tá? Já tive bastante pântano aqui nas minhas águas, mas hoje minhas águas são limpas e eu creio que isso vai acontecer na sua vida agora em nome de Jesus. Ok, mas eu coloquei minha foto para você não ficar ofendido. Mas o que acontece? O estresse crônico acontece pelo seguinte processo, ele gera obesidade por quê? Porque se você está no padrão de estresse, você está no padrão de perigo. E se você está no padrão de perigo, você precisa de energia. Você precisa armazenar energia. E você encontra isso de uma forma simples. Você vai encontrar isso em alimentos que geram energia pronta. Ok? Só que o seu organismo não sabe que você está já com excesso de gordura, né? E faz com que você, então, busque esses alimentos. É muito simples. Passou um dia estressante, aí você chega à noite ou no final de semana e fala assim, nossa, o dia hoje foi estressante, eu preciso de berinjela. Você não faz isso, não? O que você vai buscar? Alimentos que dão gordura, energia pronta, gordura e carboidrato. Não é que você não tenha vergonha na cara, é porque o seu metabolismo está errado. E aí o seu organismo vai buscar esses alimentos, tá? Então eu já quero tirar de você a culpa, ok? As pessoas às vezes passam por mim e falam assim, doutor, não olha para o meu prato não, né? Não olha para o meu prato não. Às vezes a pessoa se esconde atrás do prato, então eu nem consigo ver a pessoa também, então o prato é tão grande aqui. Mas assim, é por isso que eu estou explicando para você por que você come errado, né? E aí, isso cria terreno para algo que está na igreja. Glutonaria. Você vê como Satanás é astuto? Ele cria terreno para que um pecado seja endêmico na igreja. Crente não bebe, mas... E come muito, e errado. Crente não bebe. Mas não sei se você sabe, que a doença que mais cresce entre os cristãos, e um estudo americano mostra isso, um estudo que dizia assim, os cristãos estão se alimentando com muito mais do que a boa palavra de Deus. Esse era o título do estudo. O estudo mostrava assim que entre os cristãos havia um índice de esteatose hepática muito maior do que a população em geral. Esteatose hepática é gordura no fígado. E esteatose hepática só dava em uma população
alcoólatras. Crente não bebe, mas tem doença de quem bebe. Então a palavra do Senhor nos diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Algo que nós fazemos uma confusão. Quando a palavra grega para natureza pecaminosa, para carne, é sarx. Mas a palavra grega para corpo, templo do Espírito Santo, é soma. O que nós fazemos? A confusão, e nós acabamos caindo nisso aqui. Nós alimentamos a nossa carne, não o nosso corpo. Essa menina não tem condições de comer esse prato, mas ela vai comer. E então, a glutonaria é algo que está no meio da igreja, e não sei se você sabe, mas a palavra grega para glutonaria é komos. É a mesma palavra para orgia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Você condena um adúltero, um fornicador. Mas a glutonaria é muito bem aceita no nosso meio. Mas é um pecado de luxúria. O problema não é o alimento, o problema é a sua relação com o alimento. Por que você está comendo aquilo lá? A Bíblia diz assim: lance sobre Deus a vossa ansiedade. Sabe o que eu fazia quando eu tomava 2 litros de Coca-Cola? E o Espírito Santo um dia falou comigo muito claro. Eu estava tomando a minha coquinha depois de um dia de estressante. O que você fez agora? O que está escrito em 1 Pedro? 2,5. Acho que é isso. Lance sobre Deus, 5,2. Lance sobre Deus, 5,7, né? Lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí o que você acabou de fazer? O que você lançou a ansiedade? Repita o versículo. E eu falei: eu lancei sobre a coca a minha ansiedade, porque ela tem cuidado de mim. Se você coloca alguma coisa no lugar de Deus, é idolatria. O alimento tem se tornado seu ídolo, porque você lança a ansiedade sobre ele. Tudo que você come, põe na sua boca, tem o potencial de gerar vida ou morte. Tudo. Eu não estou falando aqui para você sobre alimentos puros ou impuros. Não estamos nessa época mais. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós oramos errados, porque nós tomamos posse daquela palavra de Tiago, e fala assim: se você orar por um alimento criado por Deus, você o santificará. A palavra é muito clara: criado por Deus. Só que hoje nós comemos, grande parte do que nós comemos não é criado por Deus, e você ora por algo que não é criado por Deus e quer que santifique. Eu vou resumir numa frase para você o que é o conceito. Não é de lei e de graça. É sobre o que você come não impedirá que você vá para o céu, mas pode fazer com que você chegue lá muito mais cedo. Eu quero viver até morrer. E aquele gráfico que eu mostrei para vocês mostra que Caleb provavelmente chegou aos 120 anos, 120, 130, com a idade biológica de um homem de 85 anos, 80, 85 anos. Eu creio que hoje, geneticamente, eu posso chegar aos 120 anos. Se Jesus não voltar antes, eu vou chegar. Porque eu vivo o estilo de vida de Jesus. E eu entendo que hoje é uma geração que se levanta, Casadoc, santificação, para que isso seja transmitido ao mundo. Uma igreja santa, pura e saudável. A palavra nos diz assim em Tessalonicenses 4:4, 1 Tessalonicenses: aprenda a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Cara, esse versículo é muito pesado. Se você não sabe cuidar do seu corpo, você não conhece nada de Deus. Se você está destruindo o seu corpo, você não conhece nada de Deus. Esse doutor é da nova era, hein? Esse doutor, fogo estranho. Eu estou colocando para você o padrão de Deus, o que está na Bíblia. Eu só estou mostrando aquilo que a ciência tem descoberto, reforçando o que já estava na palavra. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6,19, eu vou colocar na Bíblia a mensagem. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo, vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Ontem o pastor falou assim, que a glória se manifestava através de Jesus. Quem as pessoas têm visto quando olham para você?
Talvez você tenha vindo aqui e falar, não, vou ouvir sobre alimento. Ok, mas não é somente isso. Você tem que entender que tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Então, aquilo que você se alimenta tem que ser algo, é um ato espiritual. Porque ou você profana, ou você consagra o templo. Doutor, então como viver em relação ao estresse? Vamos trabalhar um pouquinho isso. O que a Bíblia diz? Porque tudo começa aqui. A Joyce Meyer tem aquele livro, Campo de Batalha na Mente. Tudo começa aqui. Porque eu tenho que entender que eu já não sou mais escravo. Se eu não sou mais escravo, eu não preciso mais comer comida de escravo. Eu posso comer a comida do rei. Eu posso ter o padrão de Deus para minha mente. Eu tenho que entender isso. E Paulo fala isso em Efésios 4:22, fala assim, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Novamente, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu sou salvo? Por que eu não consigo viver esse padrão de Deus? Já falei sobre a questão do corpo, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da mente. Mente física. Não a mente... Está escrito assim, 2 Coríntios 10:4-5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha o que a palavra está dizendo. Dominar todo o pensamento humano e fazer com que ele obedeça a Cristo. Então, pensamentos negativos, eles causam dano ao corpo e à mente como uma granada. É como se tirasse o pininho e o negócio vai explodir. Provérbios 16:22 afirma que a mente é fonte de vida. Mas, o que os estudos têm mostrado é que ela pode ser fonte de morte. Existe uma área hoje chamada psiconeuroendocrinologia. A forma como você pensa vai influenciar como o seu cérebro trabalha. Como são produzidos neurotransmissores, como que é a bioquímica, o arranjo cerebral, a neuroplasticidade. Mas é interessante como o nosso cérebro trabalha. Nós podemos dizer em duas partes, inconsciente e cérebro pensante, o córtex. O inconsciente é o nosso banco de dados. É onde estão armazenadas todas as informações que você recebeu da sua vida. Então sabe aquela palavra que você às vezes recebeu quando criança, que você não vai prestar para nada? Aquela situação que você estava num quarto escuro, acabou a energia e você acordou, veio a luz, tinha um rato olhando para você, você pela de medo de rato. Está armazenado lá. Lembra que a palavra falava de capaz de destruir fortalezas? São fortalezas, medo. E aí, aquela palavra de inferioridade. Aquela palavra, eu odeio meu pai. Eu quero que ele morra. Ódio. Eu não posso ser perdoado. Culpa. Fortalezas estão lá. E aí você tem o seu cérebro consciente, o seu córtex. Esse cérebro inconsciente, nosso sistema límbico, funciona a uma velocidade de 400 milhões de bits por segundo. Agora o nosso cérebro pensante, córtex. Eu sou PhD, eu sou doutorado, Então eu não preciso ter medo de rato. Mas eu tenho medo de rato. Por quê? Porque o nosso córtex cerebral funciona a uma velocidade de 2.000 bits por segundo. Numa situação de confronto, quem você acha que vence? Então, a palavra nos dá o parâmetro. Como eu devo trabalhar? Como que eu devo funcionar? Porque somente a palavra é que vai fazer com que essas fortalezas sejam destruídas. Ontem o pastor Silas falou que o nosso padrão não é mais ame ao teu inimigo, ao teu próximo como a ti mesmo, mas ame-o como Jesus o amaria. Então nós começamos a entender que o padrão nosso, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Por isso que está escrito em Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ou seja, pensamento de raiva não é de Deus. Pensamento de morte não é de Deus. Pensamento de ansiedade não é de Deus. Satanás quer fazer com que você acredite que aquele pensamento é seu. Mas não é seu, porque você já tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo está sobre a sua mente, então a sua mente já tem um padrão novo. Então você tem autoridade no nome de Jesus para dizer, Satanás, pega esse lixo e vá embora agora em nome de Jesus. Entendeu isso? Então Deus nos dá as ferramentas. Mas lembra que eu falei sobre aquelas estruturas, aquelas fortalezas? Nós temos 4 fortalezas, 4 raízes de amargura. Ódio, eu não posso perdoar, medo, inferioridade e culpa. Eu não posso ser perdoado.
E cria-se um padrão espiritual. E esse padrão espiritual é muito interessante, porque nós olhamos em Gênesis 50:15, o que significa esse padrão. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e retribuir todo o mal que lhe causamos? A palavra hebraica para guardar rancor ou raiz de amargura é Satã. Cria-se uma estrutura espiritual que faz com que aquela situação, aquela raiz de amargura, a forma como o seu cérebro está programado, seja o seu Deus. Porque o pecado de Satanás foi querer ser igual a Deus. Aquela situação se torna o seu Deus. Então você é cristão, você é salvo, você é nascido de novo, mas você não consegue viver o padrão de Deus. Por quê? Porque você já tem um corpo que está todo alterado bioquimicamente. Cria alteração na sua bioquímica cerebral, na sua estrutura cerebral. Isso vai fazer uma desestruturação de neurotransmissores. Aqueles neurotransmissores já vêm alterados desde a infância, porque você já tem um padrão de alteração por causa dessas fortalezas. Aí, o que acontece? Nós pensamos, não, o tempo vai curar. Não cura, só aprofunda. Mas algo muito interessante acontece. Quando Jesus aparece para Maria Madalena ali no jardim do Getsemane, logo junto à sua sepultura, ela confunde Jesus com um jardineiro. Havia ali uma raiz de amargura, medo. Ela não conseguia olhar para Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus. Quando Jesus fala com ela, aquela palavra quebra essa raiz de amargura, na verdade arranca. Porque eu entendo que Jesus aparece como jardineiro, porque jardineiro arranca a raiz de amargura. E Jesus está aqui hoje como um jardineiro para arrancar suas raízes de amargura. E para que você possa viver a vida abundante que Ele já pagou para você. E Paulo nos dá então um indicador de atitude. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei receita para estar alegre, conforme o alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Aquilo que nós falamos em Caleb. Estava no deserto. Não são as circunstâncias, mas o que eu faço com as circunstâncias? Na verdade é o princípio do chuveiro velho. Eu não ligo, e quando ligo eu não esquento. É assim que você tem que ligar com o estresse. Não importa o quanto de estresse que você enfrenta, importa como você enfrenta o estresse. Você enfrenta o estresse murmurando ou com atitude de gratidão? Como? Se você não sabe lidar com o estresse, você vai criar todas as condições para que o seu organismo seja destruído. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. O Metanoia é um seminário que trabalha 10 fundamentos de uma vida saudável. Sobre água, sobre sono, sobre atividade física, sobre atitude, sobre organização, sobre suplementação nutricional, sobre sucesso, como é esse sucesso do padrão bíblico. Mas aqui eu quis mostrar para você o que é ser templo do Espírito Santo. E como eu posso, então, fazer com que isso se inicie na minha vida a partir de hoje. Você crê nisso? Que a partir de hoje, estabeleceu-se na sua vida, e você não está aqui somente por você, mas também na sua casa, na sua família, o padrão de Deus. Amém? Então você pode dizer, não, doutor, eu vou começar amanhã. Não, mas a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da salvação. Você pode dizer, não, eu vou começar amanhã. Mas a Bíblia também diz em Tiago 4,17 que aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas sabe que é necessário você entender um princípio muito interessante. Quando Deus, eu estou terminando. Quando Deus o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, a primeira coisa que eu tive que fazer, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pedi perdão ao Senhor pelo que eu estava fazendo com o templo do Espírito Santo. Eu pedi perdão. Porque daí você tem condições de quebrar aquela estrutura espiritual que eu mostrei para você, que impede que você tenha sucesso nos seus planos e propósitos. Que impede que você consiga chegar ao peso que você sempre quer começar na segunda-feira. Que impede que você consiga viver aquele padrão de atividade física. Que impede que você tenha um sono saudável. E você sabe que se você não dorme, você está impedindo as bênçãos do Senhor.
Porque a Bíblia diz assim: aos seus amados dá enquanto dormem. Você está impedindo as bênçãos do Senhor porque você não dorme? Então eu comecei a orar ao Senhor e pedir perdão a Ele pelo que tinha feito com o templo do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você a fazer isso nesse momento. Se tiver Bom, você pode ficar em pé, você pode ficar ajoelhado, mas eu gostaria que ficasse em pé. Veja bem, provavelmente essa é uma oração que você nunca fez. E provavelmente o inferno está muito furioso com você, porque você está quebrando toda uma legalidade que ele tem na sua vida e na sua família, porque você está aqui pela sua família. Logo depois que nós orarmos, eu vou orar por você. Porque você declarou que pelas suas pisaduras você foi sarado. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Então eu vou orar em concordância com você. E eu vou declarar sobre a sua vida a saúde divina. E eu creio que nesse dia você vai sair daqui livre de tudo aquilo que tem te prendido a um padrão de enfermidade, em nome de Jesus. Porque nós cantamos e declaramos: deixa o céu descer. Feche seus olhos. É uma oração simples, mas às vezes é tão difícil. Ore comigo. Espírito Santo, obrigado por esse tempo precioso em que eu entendi o que é ser o seu templo. Eu tenho sido um mau mordomo. Eu tenho achado que eu sou o dono, mas eu só sou um mordomo. E tenho sido um mau mordomo. Eu quero te pedir perdão pelos pensamentos que fazem com que um estilo de morte se estabeleça na minha vida. Eu quero te pedir perdão porque eu tenho reproduzido o estilo de doença geracional da minha família. Eu quero te pedir perdão porque até hoje eu não vivi a abundância do Senhor para a minha vida física. Eu só cuidei do espírito. Eu só cuidei da alma. Nunca cuidei do corpo. Mas hoje, eu entendo que todas as células do meu corpo estão sendo regeneradas. O meu DNA dos céus está sendo ativado. Porque nessa hora, eu quebrei a legalidade que eu dei a Satanás e a seus demônios, para que as doenças se estabelecessem na minha vida. A partir de hoje, eu renuncio ao meu estilo de morte, porque eu vou viver a vida em abundância que o Senhor Jesus conquistou para mim lá na cruz. Eu declaro sobre a minha vida que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu declaro sobre a minha vida o que está no Salmo 103:3, que o meu Deus é o Deus que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Então toda raiz de amargura, toda raiz de iniquidade está sendo arrancada pelo Senhor Jesus agora. Está sendo estabelecida na minha vida física o padrão de Jó. Eu vou viver todos os dias que o Senhor tem para mim. Não mais sobreviverei. Não mais encurtarei
os meus dias aqui na terra. Mas eu vou viver cada dia para que o propósito do Senhor seja cumprido através da minha vida. Que o teu nome seja glorificado. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus através do meu corpo, porque é isso que está estabelecido para mim em 1 Coríntios 6. Isso se estende à minha família. Eu cancelo, com a autoridade que há no nome de Jesus, todo padrão de doença, todo espírito de enfermidade que tem tido legalidade na minha família, em nome de Jesus, está cancelado. E o padrão de Deus está estabelecido sobre a minha casa e sobre toda a minha geração. Feche seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, nessa hora nós declaramos que deixa o céu descer. Nós declaramos o Pai Nosso, e a tua palavra nos diz que o Senhor nos livra de todo mal, e isso nos inclui espírito, alma e corpo. Então, Pai, nessa hora, todo o mal que está estabelecido através de uma enfermidade está cancelado na sua vida em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade vai embora agora em nome de Jesus. Toda autoridade que é no nome de Jesus, eu cancelo o espírito de morte sobre a sua vida agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua mente que ela está sendo regenerada agora em nome de Jesus. Toda a estrutura neurológica que estava devastada, ela está sendo agora regenerada em nome de Jesus. Toda perda de memória está cancelada na sua vida em nome de Jesus. A partir de agora você começa a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Em nome de Jesus, há uma reconexão, há uma reconfiguração das suas estruturas sinápticas. Então, você não vai ter mais padrão para uma doença neurodegenerativa. Todo o terreno para um Alzheimer, todo o terreno para um Parkinson, para uma esclerose múltipla, está cancelado em nome de Jesus. Toda alteração bioquímica de neurotransmissores está sendo agora reconfigurada. Os seus neurotransmissores estão sendo reequilibrados agora em nome de Jesus. Dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, noradrenalina, reconfigurados agora em nome de Jesus. Todo o terreno bioquímico para uma depressão foi embora em nome de Jesus. Todo terreno bioquímico para uma ansiedade, uma crise de pânico, para um borderline, cancelado em sua vida agora em nome de Jesus. Todo terreno para uma esquizofrenia, cancelado em sua vida agora em nome de Jesus. A partir de agora, eu declaro sobre a sua vida o padrão de sono da palavra. Em paz me deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Declaro sobre a sua vida que aos seus amados dá enquanto dorme. Então você vai receber novas e novas e novas revelações do Senhor, novas palavras, novas visões, novos sonhos. E a abundância do Senhor está sendo declarada sobre a sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Coloque sua mão aqui na parte da frente do seu pescoço. Aqui está a sua tireoide. Eu vou orar pelo seu sistema endócrino. Senhor, nessa hora nós colocamos o sistema endócrino de cada irmão e de cada irmã que está aqui, aquele que está nos assistindo. Senhor, nessa hora toca essa tireoide e toda a enfermidade que está alojada ali está cancelada, eliminada em nome de Jesus. Todo cisto, todo nódulo, toda tireoidite, toda a inflamação, todo hipo ou hipertireoidismo está sendo agora arrancado, cancelado em nome de Jesus. A sua hipófise está sendo normalizada agora em nome de Jesus. Todo adenoma, todo prolactinoma, toda prolactina que está fora do eixo está sendo agora normalizado em nome de Jesus. Coloca a mão aqui na parte de trás das suas costas. Aqui está a glândula suprarrenal. Ela é que produz todos os hormônios de estresse. Nessa hora eu dou um comando para essa glândula suprarrenal, para que ela seja normalizada, esses hormônios de estresse. Então toda a fadiga vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo terreno para uma doença autoimune está cancelado, porque os seus níveis de cortisol estão sendo normalizados agora em nome de Jesus. Doença autoimune, doença alérgica, cancelada agora em nome de Jesus. Coloca a mão no seu pâncreas, aqui ó. Senhor, traz uma regeneração desse pâncreas, células
beta-pancreática sendo restauradas agora em nome de Jesus. Então todo terreno para uma insulina alterada que gera diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, está cancelado na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Vida, 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 vida. Eu quero orar pelo seu fígado, coloca a mão aqui, ó. Senhor, vai queimando toda a gordura que está acumulada nesse fígado, toda a esteatose hepática, toda a carga viral decorrente de uma hepatite está sendo agora zerada em nome de Jesus. Carga viral zerada em nome de Jesus. Não mais hepatite, seja qual seja a origem, em nome de Jesus. Senhor, restaura a função desse fígado para que ele possa produzir todo o processo de detoxificação. Então faz essa limpeza completa desse organismo agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelas irmãs. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu aparelho reprodutor não é local de morte, é local de vida. E eu cancelo sobre a sua vida e sobre a vida da sua família qualquer palavra de morte sobre o seu aparelho reprodutor. Então todo o câncer de mama foi cancelado na sua vida em nome de Jesus. Todo cisto, todo nódulo, toda a doença fibrocística cancelada na sua vida em nome de Jesus. Toda síndrome de ovários policísticos, toda a endometriose, toda a miomatose cancelada em nome de Jesus. Toda estrutura tubária, toda a trompa que está infértil, que está obstruída, ela está sendo limpa, desobstruída agora em nome de Jesus. E a estéril vai ser mãe de filhos. Toda doença causada pelo HPV está sendo cicatrizada, está sendo cauterizada agora em nome de Jesus. Há uma normalização dos seus hormônios, minha irmã. Aqueles sintomas que você sofria de TPM intensa estão sendo cancelados na sua vida agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens. Senhor, restaura nessa hora o padrão de varonilidade segundo o teu coração. Haja uma normalização da testosterona, do DHT. Que cada homem aqui volte a ter o padrão que o Senhor estabeleceu para ele. Que haja uma normalização do hormônio feminino, do estradiol. Todo o terreno para um câncer de próstata está cancelado na sua vida agora em nome de Jesus. Toda a hipertrofia de próstata está cancelada agora em nome de Jesus. Todo câncer testicular agora está sendo cancelado em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós cantamos várias vezes, recebi um novo coração do Pai. Nessa hora eu declaro sobre a sua vida que você está recebendo um novo coração físico em nome de Jesus. Então toda miocardite, toda insuficiência cardíaca está sendo agora trocada por um miocárdio saudável em nome de Jesus, forte. A partir de hoje toda arritmia foi cancelada, porque as batidas do seu coração são as batidas do coração de Jesus. Oh. Toda obstrução das coronárias, elas foram abertas agora e flui o sangue de vida. O rio de vida está fluindo, fluindo, fluindo. Aquele diagnóstico de infarto, de angina, cancelado na sua vida em nome de Jesus. Toda embolia, toda trombose, todo aneurisma, o Senhor está passando agora, está reformulando, reconstruindo o seu sistema circulatório. O seu sangue está sendo limpo agora em nome de Jesus. Toda anemia foi embora em nome de Jesus. Toda leucemia foi embora em nome de Jesus. Toda plaquetopenia foi embora em nome de Jesus. Todo o sangue que estava contaminado com uma doença infecciosa, como HIV, está sendo negativado agora a carga viral em nome de Jesus. Coloque a mão sobre alguma parte do seu corpo osteomuscular que está enferma, que está sofrendo um processo de perda da função. Coloque a mão aí. Você vai sentir o fogo do Senhor te queimando aí nesse local. Senhor, nessa hora, a tua palavra nos diz que nós devemos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos agora um realinhamento da nossa coluna. Então toda a enfermidade na coluna está sendo arrancada agora em nome de Jesus. Toda a osteoporose das vértebras está havendo uma recalcificação. Ela está sendo colocada no lugar certo. Toda hérnia de disco está cancelada. Toda dor foi embora agora, porque esse disco está agora no lugar certo. Toda inflamação das raízes nervosas está sendo desinflamado agora. Então toda dor de nervo ciático está sendo agora eliminada em nome de Jesus. Toda articulação que estava enferma, estava com um processo de artrose, com um processo de limitação funcional, essa articulação está sendo liberada agora em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Essa articulação está sendo agora reconstituída. Todo tendão, todo ligamento que estava paralisado, está sendo liberado agora em nome de Jesus. É a visão de vale de ossos secos. Estão sendo colocados novos tendões, novos ossos, novas articulações, novos músculos. Então o músculo que estava sofrendo de fibromialgia, acabou a dor, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Então minha irmã, essa dor está cancelada na sua vida em nome de Jesus. Fibromialgia nunca mais. Dores de artrite nunca mais. Todo osso que estava mal consolidado, esse osso está sendo agora reconstituído em nome de Jesus. Deixa o céu descer, Senhor. Respira fundo. Nessa hora você está respirando o nefesh do Senhor, o sopro de vida do Senhor sobre o seu sistema respiratório. Toda a sua árvore respiratória está sendo limpa agora em nome de Jesus. Então, toda a rinite, toda a sinusite, toda a faringite, toda a bronquite, toda a asma está cancelada em sua vida em nome de Jesus. Toda a pneumonia mal curada, todo o derrame pleural que está mal curado, toda a tuberculose que está estacionária, isso está sendo curado em nome de Jesus. Todo tumor da árvore respiratória, o Senhor está queimando agora em nome de Jesus. Coloque a mão em alguma parte do seu sistema digestivo, se ele está enfermo. Senhor, nessa hora nós, a partir de hoje, declaramos que não vamos mais ingerir alimentos que nos trazem morte, mas somente aquilo que nos traz vida. Mas aquilo que foi estragado, aquilo que foi destruído, eu declaro que haja uma restauração completa, Senhor, de todo o sistema digestivo. Então toda a afta, toda a esofagite, todo esôfago de Barré, todo o refluxo gastroesofágico, toda a gastrite, seja ela crônica ou aguda, alcalina ou ácida, está cancelada em sua vida em nome de Jesus. Toda a úlcera gástrica ou duodenal, cancelada em nome de Jesus. Toda a enfermidade inflamatória ali no intestino, seja ele um Crohn, seja uma retocolite, seja um colo irritável, está cancelada em sua vida em nome de Jesus. Toda a constipação crônica, cancelada em nome de Jesus. Senhor, nessa hora também vem destruindo aquelas pedras que estão armazenadas nessa vesícula. A sua cirurgia foi cancelada, meu irmão, porque você já foi operado em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, coloca a britadeira celestial aí, destruindo as pedras que estão ali armazenadas no rim. Esse meu irmão vai eliminar essas pedras sem sentir dor, e ele vai testificar que isso foi o Senhor que fez. Toda a insuficiência renal crônica, há uma reestruturação desse néfron. Toda a glomerulopatia foi embora agora em nome de Jesus. Há uma restauração dessa estrutura do seu rim em nome de Jesus. Toda a endonefrose, toda a glomerulopatia foi cancelada em nome de Jesus. Toda a enfermidade ali nos ureteres, o Senhor está remodelando esses ureteres, está remodelando a sua bexiga. Então aquilo que estava acontecendo na bexiga, de incontinência, de urgência, o Senhor está restaurando essa bexiga agora em nome de Jesus. Toda infecção crônica urinária, não mais sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a nossa oração foi uma oração de concordância. E a tua palavra nos diz que tudo que é ligado nos céus é ligado na terra é ligado nos céus. E tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Eu orei em concordância com os meus irmãos. E eles creem na tua palavra. E eles creem que no teu nome há poder. E esse poder se estabeleceu sobre essa geração, sobre essa família, sobre esse tempo, em nome de Jesus. Uma geração saudável emerge daqui, para que o teu nome seja glorificado, para que todos conheçam e saibam que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que aconteceu com você hoje vai ser estendido a outras pessoas, porque a Bíblia te diz que você será testemunha, e onde você tocar, o poder de Jesus vai se estabelecer. Amém, amém e amém.
Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. E declare sobre ela. Eu declarei no começo. Que pelas suas pisaduras você foi sarado. Eu confirmo essa palavra. E oro em concordância com você. Porque você já foi sarado. Amém?